Oi, pessoal, tia Daniela mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos continuar com os nossos estudos sobre gêneros textuais. Hoje nós vamos estudar sobre os contos, que são histórias ficcionais, que vocês já estudam, já leem, né? Já ouvem as contações desse tipo de história há muito tempo. Né? E o que são os contos? São histórias ficcionais. Vamos prestar atenção no nome. Contos. Tem a ver com o próprio hábito do ser humano de contar histórias. Então, por isso, contos. Eles têm algumas características bem específicas, tá bom? Hoje nós vamos começar pelos contos de fada, que são os contos mais tradicionais, os que surgiram primeiro. Como o próprio nome diz, contos de fadas são histórias nas quais podem acontecer, podem surgir personagens com poderes mágicos. A gente pode ter bruxas, a gente pode ter fadas, né, fazendo feitiços, magias. E a gente tem também a figura do narrador, que vai contar essa história. Geralmente nos contos, esse narrador, ele não é um personagem. Nos contos tradicionais, esse narrador não é um personagem. Ele é alguém que sabe dos fatos e vai contar essa história, contar como esses fatos aconteceram, né? Agora vamos pensar um pouquinho. E lembra que eu falei para vocês que toda história, todo texto tem uma intenção, né? Que antes desse texto ser escrito, ele tem que ser pensado, né? Que o autor vai pensar que tipo de texto que ele quer escrever, que efeito que ele quer causar. Então, a gente está pensando nos contos de fada. Contos de fada, geralmente a gente vai ter fatos mágicos ali acontecendo nessa história. Então, mas antes do autor inventar essa história, né, criar, começar a registrar, começar a escrever, ele vai imaginar. Se é uma história, ele vai imaginar quais são os personagens que vão estar envolvidos nessa história. E entre os personagens, a gente geralmente tem um protagonista, que é o personagem principal, né, que a gente fala, é o mocinho da história. Né? Geralmente, se é uma história que se passa com reis e rainhas, né? Geralmente o protagonista vai ser o quê? Uma princesa, um príncipe, né? E essa história ela tem que ser emocionante, né? Ela tem que empolgar. Para essa história ser emocionante, não pode ser só uma princesa que vive num castelo e é feliz para sempre que não acontece nada com ela. O que causa emoção na história é o problema, um conflito. Tem que ter um problema ali envolvendo essa princesa. Essa princesa tem que lutar para sair desse problema. Mas quem vai causar esse problema vai ser um outro personagem, vai ser o vilão, que é uma figura importantíssima, como eu estou falando. Ele vai causar a emoção. A gente vai ficar com raiva, a gente vai querer que o protagonista derrote esse vilão. E o vilão, ao mesmo tempo, ele vai tentar derrotar esse protagonista. Né? Vai haver uma luta ali, o vilão vai causar alguma situação, um conflito, um problema para esse protagonista, para gerar emoção em quem está lendo, e a gente querer ir vendo como é que essa história vai terminar, como é que esse mocinho, essa mocinha, como é que esse protagonista vai se livrar do problema que o vilão causou. É muito comum que, né, que nesses contos apareça um herói para salvar esse protagonista, para ajudar esse protagonista, né? Então a gente pode ter um personagem como um herói. E a gente também não pode ter só o protagonista, só o vilão e só o herói. A gente tem que ter personagens secundários que vão se envolver nessa história, que vão ajudar o protagonista, que vão dar apoio ao herói, né? Ou personagens secundários que vão também apoiar o vilão. Lembrando que para isso tudo ser contado, né, ó, conto, para isso tudo ser contado, para essa história ser contada, tem que ter alguém que eu não escrevi aqui, porque não é personagem, eu acabei não escrevendo, mas que também é muito importante, tem que ter o narrador, que geralmente não é personagem nos contos tradicionais, tá bom? Então a gente sabe que tem os personagens, esses personagens geralmente vão ser o quê? Um protagonista, o vilão, o herói, os personagens secundários. Se são personagens, esses personagens vão estar em algum
lugar. Então, o autor vai pensar assim, onde eu quero que a minha história aconteça? Minha história vai se passar onde? Vai se passar num bosque? Vai se passar num castelo? Eles vão ficar o tempo todo no castelo? Eles vão sair pelo bosque? Vai se passar numa ilha? Num outro planeta? Esse personagem vai ter que enfrentar perigos, né? Onde ele vai ter que passar? Por uma selva perigosa, até chegar num lugar mágico, num reino encantado, né? Então, onde vai se passar? Em que espaço? Em que lugar? Quando? Há muito tempo atrás, esse tempo também pode ir mudando, né? No decorrer da história. A gente pode começar há muito tempo atrás e o tempo ir passando, né? Mas assim, personagens que estão passando por alguns fatos em algum lugar, tem que ter um lugar, ou vários lugares ali na história, né? Podem ir mudando os lugares em determinado tempo. Perceberam que tem fatos acontecendo? Se é um conto, se é uma história, tem que ter fatos. Os fatos estão acontecendo com os personagens em determinado lugar, num determinado tempo. Né? Isso tudo vai ser pensado pelo autor, tá bom? E a figura do narrador, o narrador é uma voz que a gente não sabe assim quem é, não tem noção, porque geralmente nesses contos o narrador não é nenhum personagem, vai contando essa história. Quando essa história começa, ela tem que ter um desenvolvimento, né? Início, meio e fim. Então, vamos lá agora para outros elementos do conto que são importantíssimos também. Né? Geralmente a gente começa, o início, situação inicial. A gente não tem os personagens, o protagonista não é uma figura muito importante na história, né? Pode ser um protagonista, pode ser uma figura masculina ou uma figura feminina. Geralmente, aqui a situação inicial é quando começa a história, vamos dizer, o primeiro parágrafo. Essa situação inicial pode ser feita de 2 parágrafos, quando a história começa. Então, nessa situação inicial, ainda não tem problema nenhum. Lembra que eu falei que a história vai ter que ter um problema? Para ser uma história interessante, para causar emoção? Mas, geralmente, na situação inicial, não tem problema nenhum ainda, porque o autor ele vai querer situar a gente naquela história, que a gente saiba como vai desenrolar, né? Para a gente saber onde vai se passar, que tipo de personagens são esses. Então, geralmente, ele começa falando do protagonista, no primeiro parágrafo. Ele pode falar onde esse protagonista vive, né? É num bosque, é num castelo, com quem ele vive, como é esse protagonista. É uma princesa, né? É uma velhinha, é uma fera, né? Ele vai falar desse personagem principal, como ele é, as características físicas, é jovem, é mais idoso, né? É forte, e as características psicológicas. Ele é medroso, mentiroso, corajoso, né? Então, o narrador, né? O autor vai usar um narrador para ir situando a gente da situação, para ir situando o leitor ir imaginando, ir entrando na história, conhecendo esse personagem. Para ficar emocionante, vai aparecer um conflito, que não vai estar na situação inicial, né? Apresentou lá no primeiro, às vezes mais de um parágrafo, os fatos vão se desenrolando, né? Os fatos vão se desenrolando. Então, quando esses fatos começam a se desenrolar, em algum momento vai aparecer um conflito. Pode ter a figura do vilão causando esse conflito. E isso vai gerar emoção, porque a gente vai se envolver, a gente vai querer saber como é que aquilo vai terminar, como que o protagonista vai vencer esse vilão. E esse vilão também vai tentando, né? Como se fosse um duelo ali. Tá? Isso que causa a emoção. Claro que tentativas de resolução desse conflito, desse problema, tá? Vão aparecer na história, né? E esse problema que vai gerando aquela emoção, o protagonista vai tentando solucionar o problema. Às vezes a coisa vai se complicando e a emoção vai aumentando e o problema chega assim num clímax, que é o ponto máximo do problema. Gente, é aquele ponto assim, tchan, 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 o que vai acontecer agora? Meu Deus! Se a gente fosse pensar na Bela e a Fera, né, o clímax seria o quê? Quando aquela população, aqueles homens, chegam lá para tentar derrotar aquela fera, né? E tem uma hora que a gente pensa que a fera vai morrer. Então ali, né, a gente pode pensar que é o ponto máximo. Meu Deus, o que vai acontecer agora, né?
É o clímax, o ponto máximo. E aí tudo vai se resolver, que é o desfecho. Ah, vai ter um desfecho. O problema vai chegar num ponto máximo, que não parece assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? E vai ter que ser solucionado. Para que a gente, né, a história termine bem, que a gente fique feliz. Então vai ter um desfecho, que é a solução do problema. Solucionou o problema? Teve o desenlace, vai ter o desenlace. Como se tudo voltasse à calma e foram felizes para sempre. Geralmente é assim, né? Bom, e o conto que a gente vai começar analisando, hoje a gente vai analisar um conto, que é o conto da Branca de Neve. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, pessoal, o nosso conto que a gente vai começar a estudar é o conto, por essa imagem aqui, ó, né? Vocês já sabem qual é o conto. Vocês sabem que essa é a protagonista do conto da Branca de Neve. Esse é um conto dos irmãos Grimm, que foi publicado pela primeira vez entre 1817 e 1822. Né? Nós estamos no século XXI. Esse conto ele foi publicado no século XIX, entre 1817 e 1822. Então a gente sabe que a protagonista, a personagem principal, é a Branca de Neve. Vocês lembram qual é o vilão, né? Qual é a vilã? Vocês lembram? Que é a madrasta da Branca de Neve, né? O conflito desse conto, acho que vocês devem se lembrar, que é a madrasta tendo inveja da Branca de Neve e se preocupando com a beleza da Branca de Neve, né? A madrasta quer matar a Branca de Neve porque o espelho, que é um outro personagem, diz para ela que a Branca de Neve é mais bonita do que ela. Então, como essa madrasta quer ser a mulher mais bonita do reino, ela quer matar a Branca de Neve. Esse é o conflito, né? Aparecem personagens secundários. A gente tem o caçador, que ajuda a Branca de Neve, ela foge. Depois a gente tem outros personagens, que são os 7 anões, né? E no final aparece o herói da história, que é o príncipe. Apesar de que a gente também pode considerar os anões como heróis também, né? E a gente vai começar a ler essa história para poder entender.